Sejam bem-vindos ao canal Sigilo, eu sou o Bala e hoje vou estar trazendo aí a resposta do Monark a respeito do pronunciamento que foi feito aí ontem pelo Igor 3K. Pessoal, seguinte, ontem eu já havia postado aí todo o react do pronunciamento do Igor 3K e hoje vou estar trazendo aí, quase que foi de imediato da parte do Monark, hoje vou estar trazendo aí também a resposta do Monark a respeito do pronunciamento do Igor. Vamos estar analisando aí. Eu acabei de achar esse vídeo aqui, é um corte de um dos canais que fazem do Monark, onde ele tá fazendo aí todos os novos podcasts com os novos convidados, dessa nova fase que ele tá aqui no Brasil novamente, e vamos estar acompanhando aí. Pra quem não acompanhou o vídeo de ontem, ou não sabe do que eu tô falando, vou estar deixando o link aqui na descrição sobre o pronunciamento que o Igor 3K fez a respeito das alegações ali que o Bruno Ayub, o Monark, fez contra o Flow Podcast de não estar cumprindo com o contrato. Então vamos analisar essa história, vamos dar o nosso parecer, vamos dar a nossa opinião e vamos ver aí o que dá. Sigam aí. Esse aí teve que aprender a falar, esse aí teve que aprender a se comunicar, ele teve que aprender a apresentar. Só para contextualizar, como isso aqui se trata de um corte, vou só estar falando ali o que o Alessandro do canal Negão quis dizer com toda essa parte aí que o Igor teve que aprender novamente. Então basicamente ele tá dizendo, como o Monark saiu e o Monark supostamente era a pessoa que mais trazia visualização pro canal do Flow, pela parte polêmica dele, ele tá dizendo, poxa, como você ali era o primário da parada, foi difícil pro Igor tá aprendendo a ser o 01, né, do programa, e tá trazendo novamente todo aquele ibope e aquelas polêmicas que davam pra tentar novamente trazer o engajamento do Flow. Acredito que seja isso que o Alessandro aqui queira dizer. Assistiu os primeiros Flow, mano, ele tava perdidaço. Veja, não quero retirar o mérito do Igor ter conseguido manter o barco funcionando. Sim. Não tô querendo retirar o barco, mas tinha um barco. E o barco tá andando legal. Mas tinha um barco. É. Tinha um barco. Tinha um barco. Ele herdou um barco. É isso aí. Não é como se o barco... Ele não começou construindo o barco da não canoa. foi destruído. Não. O barco não foi destruído. O barco tava com alguns furos. O barco aí seria o Flow, né? Só que baita furos esse barco tinha. Muitos furos. E ninguém tira o mérito do Igor de recriado totalmente a tipologia do canal do Flow. É isso aí. E ele remendou os furos do barco. Mas ele tinha a E porra do botou o barco. barco pra andar de novo. É, mas tinha um barco. Sim. Vai, continua aí. A responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né, de todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, foi isso aí que eu falei desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse caso. O Igor comprou basicamente uma caixinha de surpresa, ele não sabia realmente o que esperar ali pelos próximos meses após o Monark Day. Nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi Alegar ficar falência? no Flow. Será que é o que ele tá Eu falando? escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui... A nossa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava. Tanto que você falou que o Monark Talks começou bem. Tinha gente Mas assistindo. é porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação estava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talks, certo? Na minha opinião, o que realmente aconteceu no Flow é que já tinha um percentual de hate muito grande. Então esse percentual de hate de pessoas que não gostavam do Monark acabou vendo uma oportunidade gigantesca de estar retirando ele do Flow. Então eu acredito que foi uma minoria bem barulhenta, que acabou aí entrando em contato com todos os patrocinadores e também convidados que foram nos episódios anteriores pra estar cancelando o Monark. E eles conseguiram. Boa, aí você tem um ponto. Exato. A reputação Exato. do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho que a audiência é bem não, menor. hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Ah, mas aí você precisa levar um presidenciável. A audiência do começo não caiu, não, cara. A audiência do começo caiu, não, Monark. Não caiu. Não? Não caiu, cara. Eu acho que você tá viajando nesse sentido.
Ficou alta, começou... No início tava todo mundo curioso, inclusive eu, então eu admito, realmente não caiu nos primeiros dias ali pós-Monark, justamente porque o pessoal queria ver como o Igor levaria toda essa situação aí sem o Monark. Vamos ser sinceros, pessoal, o Monark realmente era o que trazia o maior número aí de visualização, justamente por conta dessa personalidade dele ser polêmica. Ele mesmo admite isso e muitas outras pessoas e youtubers grandes que também fizeram react aqui primeiro que eu, admitem isso, justamente por essa personalidade dele mais polêmica e da liberdade de expressão. Vai cair 2 anos pra cá. Nossa, eu tinha a impressão de que só ficou boa dos presidenciáveis pra frente. Não, ela começou a cair tanto que não tá boa hoje, né? No mesmo endereço, tá? Dando a... Dizer que o Flow não tá bom é mentira, porque eu acompanho ali o ranking do Gorgonoid, que é um ranking aí que ele faz anualmente dos podcasts, e não dá pra dizer que o Flow está em baixa, tá? Não dá pra dizer. Pode-se dizer que antigamente fazia mais views, mas querendo ou não, o nicho do podcast realmente deu uma caída. Só que dizer que o Flow tá ruim, eu também não usaria essas palavras. Cara tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Não foi então destruída. Dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito Isso é uma verdade. ao Não é a nosso mesma coisa. trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Movimento Eu ter ficado nenhum. no Acabou meu que irmão. movimento. O movimento de deixa eu- aceitar tudo e virar... Movimento acho que tinha antes. Não tem movimento. Quando era muito idealista. Antes tinha um ideal. Agora não tem ideal nenhum. Que movimento é esse? O movimento de encher meu bolso de grana e comprar uma Mercedes. Esse é o movimento. Não é um movimento todo errado, mas Beleza, ele tem não direito. condiz com a primeira proposta. Eu quero que ele ganhe dinheiro. É. Só me paga o que me deve e acabou, mano. Vou fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, Mentira. a gente Paulo, era xingado. Mentira, queriam Isso se não é aproximar. mentira, não, É mano. mentira, sim, cara. Tanto que foi um monte de influenciador super bombado lá. Rafinha Bastos, que é um cara super mainstream. Esse não conta. Claro que cabe. Não conta Esse por quê? Porque ele já foi cancelado pra caralho. Ele ri pro caralho Papo, do você tá falando que as cancelamento. pessoas estavam se afastando, ele afastando o caralho. Foi um monte de influenciador foda pra lá, pra tentar ajudar a reerguer o Flow. Foi um monte. As pessoas se afastando dele. Isso não é verdade, não. Isso é mentira pra caralho. Pô. Eu acho que as pessoas começaram a se afastar quando ele deixou meio que claro que uma coisa é o Flow, outra coisa é o Monark. Não Que começaram foi a se isso que eu afastar. senti. O Não, cara- as cara pessoas conseguiu começaram a se presidenciável, aproximar. Conseguiu uma porrada de... Isso que o Alessandro falou, acredito que não foi só ele que sentiu. Os famosos começaram a retornar ao Flow novamente após que ficou garantido que o Monark não tinha mais nada a ver com o programa. político. A reputação do Flow continuou Os bate-papos, excelente, né? inclusive. Mas pra ele conseguir os presidenciáveis, pra ele conseguir esse tipo de coisa, ele teve que criar o Flow News lá, que é um negócio que não dava ibope tem nada nenhum, a ver, mas você com tá um falando- jornalista Não fudido. tem nada a ver com o que você tá falando. cara. Tem sim, Não. mano. Eu conheço os jornalistas que estavam lá, mano. Não, porque os presidenciáveis... Aquilo dá foram- uma relevância Não, fudida não dentro foi. do meio político. Tá falando... Não tem nada a ver com o que você tá falando. Porque os presidenciáveis, eles foram antes do Flow News existir, cara. Foram um monte, foi Ciro Não, Gomes. o Flow News foi logo depois, mano. Não foi logo depois, demorou um tempo. Flow News? Flow News foi logo depois que Não você foi saiu, ele já logo- teve que criar o Flow News. Não foi logo depois, cara. Não foi, Será, não. mano? Não, demorou um ano pra ele criar esse Flow News aí. E foi um monte de político, não foi por causa do Flow News, não. Você tá viajando, cara. Eu já acho que é porque ele trouxe um monte de jornalista muito Não, influente. tem... Nada a ver, cara. As pessoas iam no... O bom de trazer o Alessandro, né, do canal Negão, é que justamente ele consegue suprir esse papel de questionamento. A maioria do pessoal que foi aí no Bruno Ayub Show, geralmente não questionava ele. Tinha sua própria opinião, mas não questionava. O bom do Alessandro é que realmente ele tá ali questionando o Monark e tirando ali todas as respostas também que o público tem. É isso que eu senti com a presença ali do Alessandro e o que ele contribuiu para esse podcast. O Flow, porque o Flow é o maior podcast do Brasil, cara. E eles tinham, sim, a agenda bombada, eles conseguiram um monte de convidado forte, é só você pegar e ver os episódios depois. Vai lá e confere. Abre aí o Flow desde o começo lá, depois que eu saí, o episódio 01 que eu saí. Você sabe de cabeça quando eu quero? É só pegar o 01, porque eles Ele- começaram a eles contar. começaram? Eles começaram a contagem. Aham. Mas deixa eu rodar o Igor enquanto isso. Vai lá. Quando você pesquisa. Ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara,
Depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente Com uma não voltou despesa no alta. patamar que a gente tava. Aí tem que porque ver, tem que acreditar no que crise fala, veio né? Porque eu já no acredito auge, muito. quando a gente tava no hype. Quando... Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, Não, depois peraí, Aonde que eu tô no hype? Por quê? Por que vocês estavam no hype? Quem que fez você chegar na porra do hype? Entendeu? É tipo, surfa quando tá bom e quando tá ruim, quica e esquece quem ajudou, entendeu? Esquece quem fez a parada acontecer. O auge do rap. Isso não dá pra tirar do Monark. Isso que ele falou realmente faz sentido, porque muitos dos flows que eu assisti, muitos dos episódios que eu assisti no canal Flow, foi sim pelo Monark, justamente pelos comentários que ele fazia, a conversa e as perguntas que ele fazia e também a contribuição dele na participação do programa. Pra mim ficava muito mais temático, uma coisa muito mais divertida de assistir. Acredito que não só eu penso dessa maneira, você aí do outro lado também pensa dessa maneira. Do hype foi justamente as polêmicas. Pô, claro. Que era toda a thumbnail tinha um Monark. Todo mundo falando toda hora do Flow. É. Por quê? Por que tava todo mundo toda hora? Por quê? Quem que fez? Quem que construiu essa reputação gigantesca? Vai, coloca lá, por favor. Potenciáveis e já tá e fazer algumas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Não, não Tá começou entendendo? do zero. Pra falar que Começou eu do zero. rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente Tinha voltou sim. a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, Pausa. tem que... Eles demoraram um ano pra começar a pagar, entendeu? Então, tipo, eles tinham que pagar alguma coisa, eu construí a empresa e metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada? Tipo, óbvio, e eles pagaram um valor baixíssimo, relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo. Perante ao momento que eles estavam passando, o Flow não tinha como ser avaliado em 100 milhões. Por isso eles fizeram essa diluição aí, avaliou a empresa em 20 milhões, foi acordado no contrato o pagamento aí no valor de 50%, que é referente aí aos 10 milhões do Monark. Ainda era um contrato que eles só precisavam pagar. Se eles tivessem lucro, Quanto tempo foi depois? um ano depois. Não, quanto tempo foi o tipo assim, deu o Monark Day, quanto tempo tem até... Não, no Monark Day não, que não foi a sua saída, vai. O dia em que você disse assim, ó, saí do Flow, quanto tempo foi até assinar o contrato? Foi no dia seguinte. Foi rápido assim? Foi. Mas por que você demorou tanto pra receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando um momento difícil. E eu não. E aí eles falaram, ó, a gente só pode começar a te pagar depois de um ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcela de 50 mil. Que Nada era o mais mínimo justo. pelo contrato, entendeu? Aí depois passou um ano, deve ter Não começado a dar tinha lucro, eles dinheiro. começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é Só mais. caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser, a gente paga quando a gente quiser, porque a gente tira um fone. Não teve nenhuma foda-se. troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo, porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não viu maldade. Não via maldade, cara. Eu não via viu maldade. maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. O problema de tudo isso aí, como eu disse também nos outros vídeos, é a falta de comunicação. A maioria desses problemas aqui relatado pelo Monark ou pelo Igor, gente, bastava uma ligação, bastava uma aproximação ali entre os dois. Acredito que esse distanciamento que um quis do outro acabou só gerando mais conflitos, mais rancor ali e agora explodindo essa bomba. Por isso que eu sempre Dar desconfiei que essa você ainda chance tava... pra ele. Por E a isso que eu- outra Não, parte... cara, isso é porque eu gostava deles. E Por isso que eu gostava do sempre projeto. desconfiei que isso daí era caô. E queria dar a chance deles se recuperarem, pô. Era só isso. Pode continuar aí. A gente vê daqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer arte, veio daqui. A gente chegou a falar Que foi com ele, combinado. talvez. Ou, tipo, quando ele falou, beleza, eu assino esse contrato, mas você me garante, pelo menos, que eu vou... Tipo, a gente pegou a coisa que tava sobrando lá, porque a gente tinha muito equipamento no Flow Podcast. Tem que ir no... Peraí, essa galera veio depois de você? Não, isso aí é... Que eu já ia falar, cara... Você tem que ir lá no 1, cara. Não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Você Unidos. se arrepende? E, enfim, Do quê? fizemos Não, um live do artigo, argentino? que Sério foi mesmo? pagar $5 mil Mas aí- pra ele. Não, é bem- Sério? Não, cara, porque eu tenho direito Porque de... tava na cara de que ia dar bosta. Cara, não Tipo assim, você já sabia que você vivia numa Mas eu- ditadura. Pior, ó, cara, Não mas foi ali que você eu tava... descobriu. Mas, cara, peraí, eu Ah. tenho o direito de comentar uma notícia. Não tenho? Não, você tem o direito de comentar uma notícia se você morasse Cara, ainda não tá no 1 aí, não. no... Vai descendo aí, vai descendo. Mas esse era o Brasil Desce que mais, você já desce. sabia que ia dar merda. Tipo assim, é meio Vai que nem o galera... subindo, né? É meio que nem a galera em 64, tá ligado? Ah. Fazer uma música que Cara, mas, cara, não que importa falasse se- mal da ditadura, tipo... Eu tenho o direito de falar? Não, sim, mas Não, por meu- isso que eu tô perguntando, você se arrepende? Porque- Não é pena. Não se arrepende. Alguém tem que brigar pra gente ter o direito de falar as coisas, cara. Não pode só aceitar que é ditadura e for baixar a cabeça pra ditadura e ficar quieto. Eu não quero. Você quer ser escravo dos caras, mano?
Eu não quero. Eu só aceitei que o próprio povo não tá nem aí. Então, ó, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó, Matheus Ceará, foda. foda. Ó, ele falou que não tinha conseguido, que ninguém queria ir lá. Ó lá, só cara foda, cara. Roberto. Popó. Popó. Caralho, Popó. Diguinho Coruja, Dileira, toda gente bombado, pô. O Muca O Muriçoca. André Leste foi no dia que você foi, né? E daí, Ou não, ele foi veio depois. Cauê Moura. Aí, onde que ele teve dificuldade pra ter gente? Ó, Diogo Portugal. Olha, dá uma olhada nas visualizações. É que aqui no vídeo não fica numa qualidade muito boa, mas assim, os episódios era recheado de views, cara. Muita views mesmo. O Professor Rock, que é também bombado. O Ministro. Onde que ele teve dificuldade? E você acha que as pessoas foram lá porque não existia uma construção do Flow já? Eles foram por quê? Porque tava começando do zero? Tava começando do zero porra nenhuma. Ele já começou com uma... Ó, o Gabriel Monteiro. O Flow era gigante, olha isso, Gabriel Monteiro 1 milhão. Cara, quase todos os episódios batiam 1 milhão facinho. Quem lembra da época aí sabe. Ele tava super polêmica naquele momento, que foi um outro injustiçado também. Começou do zero? Começou do zero, não. O pessoal não queria ir lá? Não, todo mundo queria ir lá, pô. E isso era uma construção que eu construí, junto com o Igor. Que eu construí, pô. Volta lá nos primeiros lá, vai. Traz um pouco pros primeiros aí, pra ver os primeiros. Não, lá pra cima, você tá falando? Que tá descendo, né? Deixa eu ver. É. Aí, só gente bombada, pô. Flow continua tendo acesso a convidados de nível alta classe. Não, aí tá... Não, eu queria ver os primeiros, tipo 1, 2. 1, 2 a gente já viu, pô. Não, que aí já... Ah, tá. É minha mãe mesmo, deixa eu ver. Volta mais um pouco aí. 5. Não, 63 aí já. Ah, tá, 63, eu tinha lido 5 ali. Então, volta lá, vamos reagir. Então, Vamos reagir. então não é como se o Flow tivesse começado do zero. O Flow ainda era o Flow, cara. Pelo amor de Deus, o cara ficou com o Flow pra ele e fala como se ele tivesse ficado com nada. É o que nada. você falou, né? Um barco tava todo furado, mas O barco tinha ainda tinha um construído. barco. Tinha um barco. Então o barco não existia, pô. Financeiramente tava num momento difícil, mas é óbvio que ele acreditava que Senão me não teria tirando, investido. certo? Eu dei a oportunidade dele reerguer o barco, entendeu? Fui lá, pulei do barco Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. ele não teria aceitado. Ele sabia que ele ia conseguir, porque o Flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? Deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não, ele ficou no barco, pô. Vamos ver se ele... Basicamente, o Monark foi responsável por todos esses furos nesse tal barco, né, que representa o Flow, e na hora ali que tava tudo afundando, de vez de deixar o barco afundar com todo mundo dentro, o Monark quis pular do barco, assim para o Igor tentar consertar e ele ainda assim ter um barco bom, que foi o que aconteceu. Ótimo trabalho aí da parte do Igor, ninguém pode falar nada disso. E não era um barco qualquer, mano, não era um barco qualquer. Pode rodar. A gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga 2 anos e meio, religiosamente. Mas não pagou 50. Todo mês. Não pagou 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Vai, vamos ver se... Essa é uma questão importante, porque ali no final do vídeo eu vou trazer um pedacinho do vídeo do Gorgonoid, onde ele apresenta ali o contrato e a gente vai analisar junto. Tinha uma cláusula ali que realmente o contrato deveria ser pago a quantia de 50 mil em 200 vezes, né? Caso a quantia interícia não fosse paga, sim, haveria um acréscimo ali, se eu não me engano, de 5%. Ele vai falar dos 25, ó. Pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca pra mim no dia seguinte. Pausa. Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Você lê o contrato. Não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Vamos analisar essa parte aí do contrato agora no final do vídeo. Mais uma mentira do Igor. Teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferece o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais pro Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não Porque, pagou. família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro, Paulo, doutor. eu criei as dívidas. Por que você saiu investindo que nem o louco? E você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, queria parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. A partir do momento que você fecha um contrato em que você está saindo da empresa e você vende a sua parte da empresa, seja lá como foi que vocês combinaram de pagar, não existe mais dívidas que o Monark criou. O que existe o Monark não está mais aqui e existe essa dívida que é o pagamento da parte do Monark. Que você pode colocar como se fosse Não parte do existe mais. valor. Que é mais ou menos Que o você tá falando poder aí. ter... É o custo, né? É o custo dele tá indo. Uma vez que você fechou a empresa, você já estava ciente do que tinha de débito, então não tem como aí jogar isso para conta do Monark, uma vez que você já estava ciente e mesmo assim quis dar andamento no contrato. Uma vez que o Monark assinou o contrato de compra e venda, todos esses BOs aí infelizmente sobrecai sobre o Igor, e ele vai ter que lidar com isso, queira ele ou não. Ficar com metade desse barco gigantesco, com alguns furos. Vai, manda aí. Peraí, volta só uns 10 Mas segundos. você viu que interessante que ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Nunca pagou o valor do contrato. Olha, ó, chamou de mentiroso. Será que realmente aconteceu? Será que realmente ele não pagou o devido aí pagamento de 50 mil? Complicado, é sempre uma palavra contra a outra. É difícil em quem acreditar, né, nessa história. Pra quem é fã aí, pra quem curte o programa, pra quem é fã aí desde os primórdios, é complicado toda essa treta aí entre os dois. Mesmo
afirmando que tinha o lucro. Quando você estava lá nos Estados Unidos, a gente fez um vídeo em que a gente tinha uma discussão, eu e meu filho, que é $5 mil nos Estados Unidos ou 25 mil reais no Brasil, porque justamente você estava recebendo 25 mil. 25 mil. Nunca Então, pagou porque quando a gente converte, Eu lembro dessa história. 5 mil dólares, né? É, A gente tava tinha essa discussão. Que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais pro Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer você não que eu paga o pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Não, eu quero rever o Você contrato. não tem qualquer inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu Não quero destruir, cara. Era só pagar o contrato. Não quero destruir nada. Muito pelo contrário, eu abri mão de muita coisa. Se eu fosse o Igor, se eu tivesse esse caixa, eu já pagaria essa dívida. Eu sei que é uma dívida grande, mas se eu já tivesse, eu sei que o Flow Monetize, ele tem grandes capacidades de ter isso em caixa, eu já daria um jeito de pagar pelo menos metade pra acabar aí com essa polêmica e voltar à programação do Flow original. Eu faria isso, tá? Eu acredito que uma empresa como o Flow deve ter pelo menos uns 5 milhões ali de caixa pra poder estar pagando o Monark. Na verdade, tem muito mais se a gente for ver aí realmente o engajamento que o Flow tem. Mas é isso. É a minha opinião, né? A gente não é o Igor, a gente não tem toda a responsabilidade que o Igor tem dentro do Flow, então é fácil tá desse lado aqui julgar. Mas eu tentaria pelo menos um percentual, uns 2, 3 milhões. Toma, Monark, fica quieto aí, deixa a gente trabalhar e assim que possível eu vou te pagar o restante da dívida. Aí isso morreria, o assunto morreria e é cada um que segue, o Monark lá com o novo projeto dele e o Igor aí seguindo a programação normal do Flow e todo mundo fica feliz. Fui me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou sim com a credibilidade, não ficou do zero, porra nenhuma, entendeu? Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Nunca honrou e nem pra me responder, pra trocar a porra da conta, entendeu? Aí você não quer que eu fique puto? Quer que eu fique o quê? Tomando no cu, Por que cara? tem que trocar a conta? Essa parte eu não entendi. Porque eu tive um problema com a conta. Ah, tá. Certo. Faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote. Nunca Isso aí, teve... peraí. Isso aí tá estranho, irmão. Eu acho... Quando eu fiz o react ali do vídeo, eu não comentei nessa parte, vacilei, mas realmente eu achei muito estranho todo esse jeito que ele comentou. Achei que ficou muito confuso. Vamos ver aí a opinião do Alessandro sobre esse fato. É o seguinte, se você falou assim, ó, é um carro. Você tem um carro, eu tô vendo que seu carro tem alguns problemas, certo? Eu falo assim, Monark, eu quero comprar esse carro. Aí eu compro esse carro. E aí eu falo, ó, eu vou te pagando em 2, 3 vezes aí, sei lá, em 6 vezes. Eu vou pagar esse carro pra você em 6 vezes. E aí eu falo, ó, Monark, tive que atrasar porque você tinha feito alguma coisa no carro antes. Não existe mais o Monark fez alguma coisa no carro. Existe, eu comprei o carro. E agora o BO é meu. Ou seja, é como se fosse eu que tivesse feito merda no carro. Sim. Não é mais você que fez, Então, entendeu? também, ele assumiu isso. Assumiu. Ele coloca como se eu só... Nem me fale sobre isso. Uma vez eu fui comprar um carro, já ciente de alguns problemas que tinha, e esses problemas que tinha foram se agravando e eu tive esse prejuízo. E não tinha como eu voltar no antigo dono, que era privado, e reclamar, porque eu já estava ciente dos problemas. Então, assim... Isso acontece comigo, isso acontece com vocês que tá aí, isso acontece com todo mundo. No fato de uma empresa, ele já comprou sabendo que tinha os problemas, né? Voltando aí na teoria do barco, ele já sabia que o barco, ele já sabia de todos os furos que esse barco tinha, e mesmo assim ele quis comprar. Então não adianta nada agora vir aí justificar que é o prejuízo que ele deixou. Seria a mesma coisa de eu ir cobrar esse prejuízo dessa pessoa que eu comprei o carro. Não faz sentido. O Alessandro tá certo aí, na minha opinião, nessa parte. Só destruir ele, como se ele fosse o Flor, aí eu Não, mas também, mesmo cara. que você tivesse feito, a partir do momento que comprou, acabou. Acabou. Não tem mais Monark na equação, tá Sim, ligado? mas você vê que ele fala assim, não, porque ele me destruiu. Não, cara, a empresa era minha e não foi destruído, cara. Você teve um problema financeiro por causa do cancelamento militante político, os caras que queriam acabar com a minha raça, muito porque eu fazia as coisas polêmicas que fez você ter isso aí que você tem, cara. Você não teria isso aí. Você não teria esse problema e essa solução, esse barco gigantesco, se não fosse eu, cara. Ele acha que eu só fudi ele, tá ligado? Só fudi ele. Eu não atirei ele de... Isso, várias vezes perante o pronunciamento você vê que o Igor sempre reforça a ideia que o Monark estragou, que o Monark destruiu, que o Monark prejudicou, que o Monark atrapalhou. E assim, cara, se não fosse o Monark no passado, o Igor não teria esse algo para consertar, entende? Então não tem como também excluir que o Monark ajudou ele. Isso aí ninguém tira dele. Como também o Igor ajudou o Monark. Infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu e como aconteceu, não adianta ficar reclamando do parceiro, né? Mas eu vejo assim, ó, a partir do momento que comprou o BO, esquece o Monark. Esquece o Monark. Aceitou o comprou o contrato. BO, aceitou o contrato, esquece. Assinou o contrato, Vai, continua aí. cada um por si. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca. Cara, eu não...
tipo, já que ele tá falando do contrato, eu vou postar agora no Twitter o contrato e ele vê se tem alguma coisa de marca lá, falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá, do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato. Qual que é a mentira. parada da marca? Porque a marca é minha, entendeu? A marca do Flow é minha, tá no meu nome, entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Não tem nada no contrato. Então ele não comprou a marca. Ele Não comprou a marca. Por que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte não. Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim. Então faz sentido a cobrança dele, mas isso não foi combinado, é Não isso? foi combinado, não tava no contrato, e aí? Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. Eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha. Ou seja, o Monark tem ainda a possibilidade de estar prejudicando o Flow. Tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos A marca não é atrás, sua, cara. Então mostra no contrato onde tem que eu tenho que passar a marca pra você no contrato. Eu vou colocar o contrato De novo, vamos analisar esse contrato aí no final do vídeo, tá? Junto com o Gorgonoid lá. no Twitter agora e vocês vão poder ver. Vocês vejam lá se tem alguma coisa de eu tenho que passar a marca. Aí vocês julgam quem tá falando a verdade e quem tá mentindo. Eu vou mostrar o contrato, vou publicar o contrato. Claro, vou tirar o endereço e tudo mais, mas vou pôr o contrato lá e você vê se tá escrito que eu tenho que passar a marca lá. Não tá, não tem isso no contrato. E agora? A marca não é sua não, bichão. A marca é minha. Vai. Caramba, vivemos o suficiente pra saber que ainda o Monark é dono do Flow. Não do Flow empresa, mas sim do nome do Flow, da patente do Flow. Olha aí, cara. Isso aí muita gente não sabia. Continua aí. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação Não, que você eu não tem tenho direito de é que eu processar. sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece Você é culpado de não me pagar o contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Que ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha um lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É. olha, continuou só com o Igor e deu certo. Caralho, 25 de 10 milhões? Parece uma que algumas Pô, tu vai morrer e não vai receber, hein? Então, Tu vai morrer, velho, não vai receber. pois é, que contrato é de amigo, hein? Vamos colocar aí que o Monark já tem seus 30 e poucos anos. Caramba, se isso se desdobrar aí ainda sem juros, o Monark... Bom, acredito que ele vai estar vivo até lá, mas vai dar uns 30 a 40 anos, é bastante tempo. Valeu. Agora que eu fiz a conta. Ó, É uns 80 anos. Agora que eu fiz a conta. Vai demorar pra ser pago. Bom, pelo menos um salário vitalício, né? Primeira coisa, ele mandou uma mensagem pra mim de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, Eu vi né? depois, O meu, né, tinha o Jean, as nossas redes Você não sociais, respondeu por quê? todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem de quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro, e portanto não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí com essas duas mensagens ele diz que não conseguiu entrar em contato com a Não, gente. peraí. Dizendo que ele tem o número do Peraí, por que tu não mandou pro Jean, que é algo que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem eu também? mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo Mandei mundo? pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. Isso aí é caô, cara. Ele tá meio mentiroso. O Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean? Porque é o que ele já vai cobrar ali. Ah, pro Jean não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo? Ah, Então ele admite que não realmente não mandou pro Jeanzão. Eu, se fosse ele, se quisesse realmente entrar em contato, é isso que eu digo. Ou iria no escritório, ou ligasse pro Jeanzão, que eu acredito que vai ter o WhatsApp um pouco mais tranquilo, em respeito aí ao Igor. Ou pra Mariana também, eu acredito que se ficar flodando, ficar ligando, uma hora vai ter que atender. vai, pode continuar. Jean. Ele tem o número da Mariana, que é minha esposa. Eu ele mandei. tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chega um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados. Com Pausa. ele, com um advogado. Não tem contato nenhum. Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. Ó, e outra coisa, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Cumpre a porra do contrato. Vai. A dele, tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Sergião. E antes de eu começar a falar do Sergião, é preciso deixar uma coisa clara. Bom, aí pausa que já não tem a ver comigo. Aí já é com o Redcast. Aí é com o Sérgio. Aí nós vamos responder, nós vamos reagir amanhã, né, Kaique? Boa. Aí já é com o Bom que isso Redcast. vai dar o que falar, né? Isso é É. ótimo. Bom, não cumpri o contrato, É o eu que mandei ele mensagem disse. sim pra Mariana, mandei mensagem pra ele, fui falar com o cara que era do jurídico, que deve ter falado com ele de tanto que ele sabe, certo? Cobrei na internet várias vezes antes de estourar, antes de cobrar de uma maneira mais enérgica. Não mencionou que nunca comprou o contrato. Mentiu falando que no contrato que a gente assinou tinha a marca, tava escrito que eu tinha que passar a marca. Não estava escrito no contrato que eu tinha que passar a marca, tá? É mentira, mais uma das mentiras. Mentiu várias vezes nesse vídeo, certo? E, pô, não quer cumprir o contrato, pô, não quer pagar os 50 mil. Não falou que... Ele fala aqui, dá a entender que ele tá pagando 50 mil. Nunca pagou o contrato, tá bom? Nunca cumpriu o contrato. A verdade é essa. Você nunca cumpriu o contrato, cara. A verdade é que você... Ele mesmo falou, tem um vídeo lá falando, agora a empresa é toda minha, agora tudo é minha. O fato de você ainda ser dono da marca do Flow, implica em você ainda ter alguma parte ali, por ele estar usando a sua... Veja, ó, eu tenho essa marca há 4 anos já, entendeu? Eu nunca quis usar esse poder que eu tinha sobre a empresa Flow, entendeu? E, sim, se eu quiser, eu posso forçar eles a não usarem a marca.
entendeu? Ou eles podem pagar um royalties sobre a marca. Eu tenho esse direito. Tá no contrato que eu tenho que passar a marca? Não tá no contrato, cara. Eu vou expor o contrato. Vai lá no meu Twitter, @Monark, @Bruno M. Ayub. Vai lá, você vai poder ler o contrato na íntegra e você vai ver que não tem nada no contrato que eu tenho que passar a marca pra vocês, cara. Então a marca é minha. E se eu quiser exercer direito sobre essa marca, eu tenho direito sim. Quando tava pra assinar esse contrato, teve essa conversa sobre a marca? Não lembro de ter nada de falar sobre marca lá, não. Porque eu tô estranhando o fato dela não estar no contrato. Eles esqueceram. Isso significa mano. que essa marca não teve nenhum Isso é loucura. Nunca falou da marca, cara. Nunca falou da marca. Eu acho que eles foi algo que eles não viram, entendeu? Tava todo mundo pressionado naquele dia. Eu acredito que o contrato foi feito de qualquer jeito porque não pensavam que haveria um problema, justamente porque eles eram amigos. Isso é que é estranho, né? Você comprar um negócio sem comprar a marca. Bom, Você comprar a empresa. O que foi comprado, então? o contrato é tão ruim pra mim, e tem essa brecha deles também, entendeu? Um contrato horrível, um contrato mal feito. Não tava prevista a marca Nesse no caso contrato. foi mal feito pros dois lados. Nesse caso, Sinceramente mesmo, eu chamaria o Ben Mendes. Chama o Ben Mendes senta ali, meia horinha estudando o caso, ele já vai lá e já cobra todo mundo que tem que cobrar, faz a representação aí do Monark ou do Igor, etc. E resolve esse problema, cara. A minha opinião é essa. Chama o Ben Mendes, Monark, Igor, chama o Ben Mendes, senta na mesa e arruma todas essas questões. Essa é a opinião do Bala. da marca, sim, no caso Mal do feito jeito que dos eles me dois pagam também. Beleza. Você vai falar que você tem que cumprir só o contrato? Que tem que cumprir o contrato do jeito que tá? A marca não tá no contrato. Como fica juridicamente esse negócio dele só tá te pagando metade? É como se ele não tivesse te pagando? Tipo, Juridicamente, tipo assim, o seu advogado diz o quê? no contrato tá previsto que ele tem que pagar juros do que ele não pagou, entendeu? Então, que nesse é um juros caso- camarada também. É 1% de juros, mais correção da inflação, um negócio assim. Uhum. Que seria de 25 de cada 3 anos, vai dar 48 meses, né? 24. Isso é R$1 milhão 36 com juros meses, e tal. 36 que ele tem que meses. pagar É muito porque ele não juros, pagou é no muito contrato. juros. Uhum. Nossa, 36 meses. É isso. Eu acho que 36 o Igor coloca meses como se com ele tivesse acréscimo. dado porra nenhuma, como se não tivesse nenhum barco, tivesse começado do zero, só porque teve uma crise no momento que eu ajudei. Ele fala que ele reconstruiu... Não, eu ajudei porque eu aceitei sair, entendeu? Tipo, se eu não fosse seu amigo, tá ligado? E quisesse o melhor pra vocês, eu podia ter batido o pé e criado mó fuzuê na internet e falado, não, vocês vão afundar junto comigo. Não foi isso que eu ia fazer. Eu podia ter afundado o barco naquele momento. Ele realmente poderia. Se ele quisesse afundar o barco junto ali com todo mundo, ele poderia ter feito isso, mas ainda bem que ele não fez. Aceitei um contrato merda, um contrato filha da puta, entendeu? Que me deixa em desvantagem porque eu gostava de vocês, porque eu amava vocês, porque eu tinha construído todo Porque esse... ele assinou porque ele sabia que daria pra te pagar e continuar vivendo. Também, e porque ninguém aposta em... O Monark parece ser um tipo de pessoa que não liga muito pra dinheiro, comparando ali com o Igor. E então, assim, eu acho que ele tem um pouco de ciúme ainda do Flow. É um filho que ele realmente queria ter acesso e ele não pode. Então, por isso que eu acho que ele fica muito sentimental quando ele fala do Flow Podcast, que foi, assim, basicamente o segundo sucesso da vida dele. Em cavalo morto, velho. Sim, e porque eu assinei esse contrato porque eu amava vocês, porque eu gostava de vocês, gostava do projeto, e aceitei me fuder. Eles falam como se só eles tivessem herdado uma bucha, né? Eu peguei o pior momento da minha vida. Você fala do pior momento da minha vida, você não sofreu nem 1% do que eu sofri, cara. Fui perseguido pela justiça. Uma coisa que você sabe foi injusto, velho. Que eu tava fazendo a mesma coisa que a gente combinou lá atrás de fazer, que é falar sempre o que pensa, sem filtro, pra ser um podcast livre e autêntico. Coisa que você desistiu e falou que tem missão. Missão porra nenhuma. Você abandonou a missão, você abandonou o propósito do projeto pra sobreviver e ganhar dinheiro, cara. E essa é a verdade, tá? E eu não teria vindo aqui exposto a essa situação toda se você tivesse cumprido a porra do contrato e me respondido, mano. Falei com várias pessoas, falei com a Mariana, falei com você, falei com o cara que era o antigo CFO, entendeu? Você conseguiria entrar em contato comigo facilmente, não é difícil você conseguir entrar em contato comigo. Você sabe disso, cara, entendeu? Você não queria, você queria me ignorar pra fazer, sei lá o que, esses jogos psicológicos seu, cara. Só cumpre a merda do contrato e a marca, se a gente quiser, se você quiser a marca, a gente discute, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. A gente fica pra próxima. É isso aí, pessoal. É esse o vídeo. Agora vamos estar reagindo aí o Gorgonoid, né? Eu vou botar o vídeo do Gorgonoid aqui na descrição também para quem quiser seguir lá e para quem quiser ir lá ver na íntegra, porque ele fez um vídeo bem completo também. E vamos ver aí a questão do contrato. Monark já rebateu o que o Igor fez e pior, botou o pau na mesa, falou que ia mostrar o contrato e mostrou. Então aqui, eu já assisti o vídeo inteiro, 1 hora de conteúdo, vou trazer pra você as principais partes, tá bom? E vou mostrar o contrato aqui na íntegra. E por que eu tô falando isso? Porque o Igor disse que o Monark, após assinar o contrato, tinha que passar a marca Flow para o Igor. Só que o Monark falou, você tá mentindo, não tem nada disso no contrato. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ao contrário de pegar 1 hora de vídeo do Monark, é já mostrar o contrato. Então, aqui ó, a gente tem aqui o contrato, tá? E vamos pegar esse texto que o Bruno Ayub fez, né? Pra quem não sabe, o Bruno Ayub é o Monark, vamos lá. Ó. Igor mentiu várias vezes no vídeo. Primeiro ele disse que pagou 50 mil por mês, o que é mentira. Não, o Igor disse que ele tinha que pagar esse valor só quando desse lucro, e que ele conseguiu fazer só 4 vezes. Mas que ele pagava 25 mil por mês. Mas calma aí que eu vou explicar o que eu entendi, o que tá acontecendo, isso vai te ajudar a entender bastante a treta toda, sem você precisar gastar 1 hora assistindo. Mas vamos lá. Segundo, ele afirma que no contrato estava prevista a transferência da marca.
Mas isso é outra mentira com base em um documento mal redigido por eles. O contrato, na cláusula 1.2, cita de forma genérica marcas e patentes da holding pessoa jurídica, só que a incompetência deles ignorou o fato de que a marca estava registrada no meu nome, fudeu, na minha pessoa física. Uma holding não pode vender ou transferir um bem que pertence ao indivíduo e não à empresa. Fato. Tá? O que ele está querendo dizer? Todas as marcas vinculadas ao Flow estariam sendo transferidas para o Igor. Só que os caras esqueceram de um detalhe. Cadê a musiquinha que não tem como fazer aqui no celular? Que é o fato da marca estar no nome, pessoa física, do Bruno Ayub, do Monark. Esse que foi o ponto principal de tudo. A parte da venda da empresa não tocava aos bens de propriedade privada do Monark, que seria ali vinculado com o CPF. E a marca Flow Podcast, Flow, né, etc., está registrada no nome do Bruno Ayub, Monark, no CPF dele. Então, assim, olha que complicação, porque ali foi feita a venda da empresa, mas não foi feita a venda de uma marca registrada pelo Monark. Cara, que loucura tudo isso. Então o Monark não tem que passar nada. Ou seja, a marca Flow... Perante a lei, ele não deve nada ao Igor. Isso é loucura. Olha o plot twist. A marca Flow é do Bruno Ayub, é do Monark, não é do Do Igor. Monark, Ou não seja, é se do o Monark Igor. fizer assim, ó, tira a minha marca, não vai chamar Flow mais não. Se ele realmente quiser prejudicar o Flow, com essas informações, se realmente o Flow estiver no CPF do Monark, ele pode sim prejudicar grandão aí o Flow, cara. Outro nome. Acabou. Tá? Ou seja, o Monark botou a juribomba na mesa. E outra coisa ainda, o que o Monark pode fazer é vender, falar assim, ô Ryan Santos, E aí, Ryan Santos? eu tenho uma marca aqui que chama Flow, você quer comprar ela? E fazer o que você quiser com ela? Aí ele vende essa marca, sei lá, pro Ryan. E o Ryan tem dinheiro, hein? Ryan Santos é o cara do dinheiro. Se ele compra umas brigas grandes. Ele já tentou comprar o Flow antigamente, eu não sei se vocês lembram. 2 milhões de reais, o Ryan tem dinheiro pra pagar no Pix. Pá, toma aqui. Transfere a marca pro Ryan Deve ter Santos. mesmo. Ryan gosta de processo, mano. É o contrário do Monark. Ou seja, se o Monark quiser, ele vende essa marca pro Ryan Santos, coloca 2 milhões de reais no bolso sem esforço e o Ryan Santos faz a mágica acontecer. Mas vamos lá. Continuando. Terceiro, ele age como se não tivesse ficado com nada, como se um podcast tivesse começado do zero. Fala, Ryan Santos, se quiser comprar uma dívida lá do Monark, hein, e receber os juros, que nem tem esse pessoal, né, empresa que compra dívida. Ele ignora toda a estrutura, a equipe, a credibilidade e o nome nacionalmente conhecido que o Flow tem. Tanto é que logo após minha saída, houve uma campanha maciça para retomar a monetização, e graças à reputação gigantesca do programa, além disso, continuaram recebendo convidados de grande relevância logo em seguida. Algo que só foi possível devido à construção histórica do Flow, nos anos que eu estive lá, verdade. Quarto, ele se esquece que grande parte do sucesso do Flow e o fato dele ter se tornado o que se tornou foi devido à minha personalidade polêmica, verdade também, que atraía os olhos de toda a nação. Isso gerou problema. Agora vamos ver aqui, ó. Então, aqui está o contrato, tá? O Ayub, o Igor, A e B Hold de participações da TDA, blá 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 blá, resolve o contrato de venda, cláusulas contratuais, o vendedor cedente recheado através do instrumento comprador, transfere de forma irrevogável ao comprador tantas mil negócios que correspondem a 49,75%. Beleza. E a 1.2, ó. Aqui que é a treta. Ó. O presente negócio jurídico corresponde também aos seguintes bens: ativo imobilizado, que é os imóveis, e as marcas, Casa, e patentes, né? e todo know-how, especificações, desenhos e outros elementos semelhantes que vinculem interveniente, o anuente e o desempenho do seu objeto social. Então, tá aí, cara. Agora vamos ver a parte do preço. O comprador pagará o valor equivalente a 10 milhões de reais, tá? O valor mencionado será pago em 200 parcelas do valor de 50 mil reais. E a gente já sabe que é meio que público que pagou só 25 mil reais. E pelo que o Monark falou, ficou 1 ano sem receber. E começou a receber 25 mil reais só depois de 1 ano. Tá? Mediante a transferência bancária, cujos dados... acordam que parte o pagador reserva-se no direito de adiantar os valores a serem pagos, descontando-se de forma aritmética as parcelas. Vocês podem antecipar se sobrar grana e tal. Vamos ver aqui, ó. Mediante cujos dados bancários são reconhecidos em ambas partes, com vencimento todo dia 25 a partir de março de 2022. Vencendo-se nos demais meses subsequentes. 200 parcelas, então. Vamos entender aqui uma coisa aqui, ó. Vamos lá. Na hipótese do item acima, o comprador reserva-se no direito de adiantar os valores a serem pagos nunca inferior ao valor definido no item 3.1.1. Que seria os 50 mil. Que é 50 mil reais. Salvo quando não restar, aqui que é a parte do lucro, né? Suficiente lucratividade da empresa indicado no item 1.2, assim a quantia a ser apurada no mês subsequente. O não cumprimento ou atraso no pagamento de qualquer das parcelas previstas nessas cláusulas ensejará ao comprador o pagamento de multa de 5% e juros monetários de 1% ao mês calculado de forma simples. Se já for somar, já é 35 ou 36 meses aí de débito, né? Com esses juros aí de acréscimo. Beleza, então, básico é isso aqui, né? Só que o que é público é que o Flow demorou 1 ano para começar a pagar e mesmo assim começou a pagar 1 por mês. 25 mil por mês ao invés de 50 mil. Aí aqui, ó, a marca, né, Flow, tá aqui registrada. Também, a marca Flow, pertence ao Bruno Monteiro Ayub e ele é um CPF. Olha lá. Tá bom? Não pertencia à empresa. Ou seja, o Flow pertence ao titular, que é o
Monark. Então, cadê o barulhinho de PEN? Não tem, né? Então é beleza. Agora vamos lá pro vídeo que eu quero... Então é isso, pessoal. Olha que situação, né? Quem diria que ia ocorrer esse plot twist? Plot twist? Quem diria que ia acontecer isso? No final das contas, a marca Flow é de registro pessoal do Monark. Aí isso vai complicar bem mais as coisas. Então é isso. A minha opinião é aquela. Se eu fosse o Igor, coisa que eu não sou, obviamente estou muito longe de ser, eu viria ali uma grande quantidade que eu conseguia antecipar ali de parcelas, pagava ele, passava ali 2, 3 meses um pouco mais seco, mas pagava, acabava com essa polêmica, já continuaria aí trazendo os convidados top de novo, já monetizando, já a todo vapor aí com os patrocinadores e recuperaria essa grana. É o que eu faria. Mas é isso, cada um sabe onde pisa, cada um sabe o tamanho do passo que dá. Bom, essa é a questão, e agora? Quem tá certo nessa história, quem não tá? É complicado dizer, cara, era uma parceria, misturou muitas das coisas, se realmente era uma parceria de 50%, essa marca não deveria estar registrada no nome pessoal do Monark, e sim ali junto com a empresa, fazendo parte da hold, mas não foi assim que foi feito. Como acredito que na época ali do Monark Day houve uma pressão, tanto é que ele mesmo fala que o contrato foi feito em menos de um dia, que foi ali o dia após o Monark Day, o contrato foi feito de qualquer jeito, então agora eles vão ter que aturar aí as consequências de terem assinado, porque afinal de contas ninguém botou uma pistola na cabeça de ninguém e forçou a assinar o contrato. Assinaram porque quis, independente da pressão. Infelizmente há fases na nossa vida de cada um que vai sim ter uma pressão maior para tomar grandes decisões. Infelizmente cada um ali teve a sua decisão, infelizmente hoje eles estão colhendo aquilo que eles plantaram aí há 4 anos atrás. Pessoal, do demais é isso. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, dá um like, se inscreve no canal, vou estar trazendo vídeos aí para vocês, shorts, etc. Me deem ideias, por favor, montei aqui um estúdio novo para vocês, uma qualidade de áudio melhor, espero que vocês estejam gostando aí. Vou também estar publicando shorts, me sigam aí nas redes vizinhas, eu tenho conta aí em quase todas, então segue aí, vai ter bastante shorts, vai ter bastante novidade chegando aí para vocês. E também, por favor, deixem novamente aí a opinião de vocês, o que vocês acham, eu vou estar participando com vocês aí nos comentários, e tô doido para ter essa relação de comunidade aí com vocês. Tamo junto, um abraço do Bala, e segue aí pro próximo vídeo. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.